Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui sobre planejamento tributário. Resolvi trazer essa live para o Instagram para depois migrar para o YouTube. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês que estão acessando, boa noite. Vamos falar hoje sobre planejamento tributário e eu estou aguardando o professor Renato, que irá dar uma aula sobre planejamento tributário. Nós iremos falar hoje um pouco do conteúdo do nosso treinamento, tá? Lógico que ia participar aí o professor Renato, não, vai participar o professor Renato, desculpe. Ia participar também o professor Lázaro, mas ele teve uma audiência bem distante, infelizmente ele não pôde comparecer. Boa noite a todos, vou adicionar aqui o professor Renato, tá? Professor Renato. Convite foi feito, professor. Aceite aí. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Não estou te vendo. Eu acho que tem que virar a câmera do celular. Isso, vire para você. O frontal. Tá aparecendo o seu material. Aê! Agora eu vi seu rosto. Eu acho que tem que. Ali tem umas setinhas embaixo. Se você quiser, para apoiar o celular, tem que inserir o frontal para você. Essas setinhas. Tem uma que vai e uma que volta. Clicar aí. Agora já voltou aqui. Eu tô vendo. Isso! Muito. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, professor. Então, eu iniciei aqui dizendo que nós iremos falar sobre um pouco sobre planejamento tributário e os assuntos que ministraremos nas aulas do dia 1 ao dia 4 de abril, certo? Ok. Então, gente, o professor Renato, ele é um grande profissional, ele já trabalha na área há quanto tempo, professor? 40 anos, né? Mas enfim. 40 anos na área? Parabéns! Eu tenho 45, eu comecei só com 5. Excelente, excelente. Então, o professor Renato, ele entende muito de comércio exterior, ele ministra aulas em faculdades, já ministrou aulas nas maiores faculdades do Brasil, ele também tem muita experiência em consultorias. Cite algumas, professor, porque teu currículo é tão grande que eu até me esqueci da metade. Eu trabalhei Cite algumas consultorias. Na PIT, eu trabalhei na IOB, na Campiglia, né? Enfim, e por aí. KPMG também? KPMG, né? Legal. KPMG, então. Vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Ao que interessa. Vamos lá, muito bom. Então, hoje escolhemos alguns assuntos sobre planejamento tributário, claro, e o professor vai falar também um pouco sobre monofásico, e eu irei falar um pouco sobre também Simples Nacional, uma parte que confundem muito, que são as tributações do DIFAL e da substituição tributária no DAS. Certo, professor? Sim, exatamente. Então, vamos dar uma palhinha do nosso treinamento, por favor. A palavra é toda sua, pode iniciar. Muito bem, meus caros. Aproveitando aqui, nós já estamos aqui com algumas pessoas acompanhando. Fiquem à vontade para fazer pergunta, não tem aquele negócio, faz no final, atrapalha. Não atrapalha coisa nenhuma. Pelo contrário, as perguntas ajudam, né? Bom, nós estamos num contexto agora em que todos nós sabemos que o Estado está precisando de dinheiro. Quando eu falo Estado, veja, entenda que os 3 entes tributários, ok? Não é só o Estado de São Paulo, da Bahia, do Paraná. Estou falando dos entes tributários. Muito bem. Diante disso, né, quando o Estado está precisando de dinheiro, nós temos que ter uma cautela muito grande para pensar em planejamento tributário. Por quê? Porque simples assim, a nossa arrecadação. E o Estado vai querer saber, mas por que você está reduzindo a arrecadação?
Então, vem a primeira pergunta, né? Antes mesmo ainda de entrar, propriamente dito, no tema, né? É proibido fazer planejamento tributário? Não, não é proibido. Não é proibido, de jeito nenhum. Né? Agora, nós vamos ter muita cautela, né? Para que não venhamos a ter problemas no futuro. Muito bom. Então, o nosso primeiro tema, né? Simples Nacional, todos nós sabemos que recolhemos, né, num DAS. Okay? Lá, então, eu tenho tudo. Imposto de renda, contribuição social, né? PIS, COFINS, IPI, né? É lógico que vai depender do segmento e da tabela, ok? Mas a princípio, ISS, né? Muito bom, ICMS, eu tenho tudo lá dentro, ok. Quando eu recolho o DAS, né? Se eu não segmentar, né, por setor, eu vou fatalmente estar recolhendo a mais do que eu deveria. Ah, como assim, Renato? O DAS não é uma única forma de arrecadação? Né? Como é que você pode desmembrar isso? Podemos sim, meus caros. Veja, existe uma coisa chamada monofásico, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Então, por exemplo, com relação a PIS e a COFINS, né? O que são aí? Quais são os produtos aí monofásicos? Vou citar alguns, ok? Por exemplo, o gás de cozinha, tá? Produtos farmacêuticos, tá? Perfumaria, produtos de higiene pessoal. Veja, quantas farmácias, né, se tem aí para se fazer o trabalho. Né? Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Não é só vir aqui falar, o objetivo é que vocês aprendam, né, no sentido de colocar isso em prática, ou seja, prestar serviço para os seus clientes. Né? Muito bem, os nossos cursos têm sempre este foco, tá? Capacitá-los para que vocês possam sair vendendo. Não é aquela historinha de ficar com teoria, isso não leva a nada, absolutamente nada. Né? Então vamos lá, eu falava que o gás, né? Ok? Produtos de higiene, autopeças, né? Pneus de borracha, né? Câmeras, bebidas frias, né? Cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos. Vejam, meus caros, percebam que campo enorme nós temos para trabalhar. Nós temos uma vastidão de clientes aqui, mini mercados, enfim, e daí para frente vai. Farmácias, padarias, né? É óbvio que os grandes mercados estão, primeiro que eles não estão pelo sim, né? E ainda que se tivessem criado, né, uma unidade pelo Simples, uma outra empresinha, eles estariam cobertos pela assessoria que eles têm do grupo como um todo. Mas veja, qual que é a grande vantagem deste monofásico? Né? Quando se fala em recuperação de crédito, de um modo geral, eu me acredito, eu faço um levantamento, vejo quais são os créditos, fico com um determinado valor para compensações futuras. Isto é o praxis, né, de levantamento de crédito. Tá? Muito bom. E aí, a partir do momento que o cliente vai se creditando, né, nós vamos cobrando um percentual sobre este valor que o cliente se creditou. Diferente aqui é completamente diferente. Aqui a gente faz esse pedido, né, no próprio site, no Simples, em 60 dias o dinheiro está na conta. Qual é a grande vantagem? Qual é a grande vantagem? Veja, eu levanto, por exemplo, faço um levantamento de crédito extemporâneo convencional. Vamos imaginar que eu levante R$200.000, tá? Ok. Vamos ter um honorário de 15%, 20%, aí os senhores, lógico, é que vão definir, né, com o cliente. Mas vamos imaginar que fosse 15% sobre 200 mil. Opa, eu vou pôr 30 mil no bolso. Calma, né? E eu costumo brincar. Em vez de ser calma com L, é com R. Karma, né? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque esses R$200 mil, o cliente, o mês que vem, vai usar 5 mil, 10 mil, né? Então, sobre 10 mil reais, 15% vai dar R$1.500. Então já não é aqueles 30 que a gente contava que é pôr no bolso de uma vez. Não é. Né? Bom, aqui é diferente, hein? Aqui é diferente. Em 60 dias, o dinheiro é creditado na conta da empresa. É creditado, literalmente, na conta da empresa. Ou seja, se eu levantar, por exemplo, 150 mil reais, em 60 dias, esses 150 mil reais vai estar na conta da empresa e
enquanto eu vou trabalhar, não sei, 10%, 20%, qualquer número que vocês quiserem, imaginar, 20%, sobre 150 mil, 30 mil reais em 60 dias vai estar lá me esperando. Tá? Agora, para tomar um certo cuidado, né? Porque vocês têm que criar algumas amarras, quando o dinheiro entrar na conta da empresa, né? Aí acaba tendo lá o seu complicador. Né? Então, lógico que no nosso curso a gente vai mostrar como é que fazemos algumas amarras para o dinheiro não entrar, né, na conta da empresa, e depois, o dia que eu for receber, a empresa falar, Renato, sabe o que é? A situação está apertada, eu tenho folha de pagamento a semana que vem. Não, aquelas conversas que nós já estamos, eu vou dizer, eu já estou careca de ouvir, né? Eu literalmente, né? Vocês não, evidentemente, mas enfim, né? Não carecas, mas enfim, já ouviram os montes. Então, vejo, o produto é muito bom, o retorno é rápido, e aí depois a gente vai ensinar uma travinha, né, para vocês se resguardarem do recebimento. Muito bom. Eu posso fazer de quanto tempo? A vida toda? Não, evidentemente não. Todos nós sabemos que é nos últimos 5 anos. Ok? Muito bem. Portanto, agora podemos contar que fevereiro praticamente já quase que foi, né? Semana que vem é carnaval. Falando isso, professora Adriana, está com a fantasia pronta já? Eu nunca pulei carnaval. A minha tá não posso. Eu comprei uma peruca, já estou fantasiado. Na verdade, vamos dizer que não pulei. Eu pulei quando eu tinha 7 anos, que eu fui no trio elétrico lá, trio elétrico infantil, e eu amei, mas eu não consigo gostar. Deixa eu te perguntar algo muito importante sobre o que você acabou de falar. Vamos ver se eu entendi. Você disse que no monofásico, quando aquele responsável, digamos, a indústria ou importador, recolheu PIS/COFINS em uma única parcela, que trata-se do monofásico, as empresas posteriores que adquirirem esse produto poderá apropriar esse crédito. É isso que eu entendi? Não, peraí, vamos nós. Eu sou eu tenho uma farmácia, né? E na minha farmácia eu compro lá perfume, shampoo, desodorante, enfim. Né? Veja, quando eu compro esses produtos, né? No Simples eu não tenho crédito. Okay? No Simples eu não me Perfeito. Né? Muito bem. Mas quando eu vendo, né? Eu vou ver que faixinha que eu estou lá, né? E vou aplicar aquele percentual sobre o meu faturamento. Okay? Nesse percentual que eu aplico, está tudo dentro desse percentual. Eu tenho imposto de renda, um pouquinho de contribuição social, um pouquinho de PIS, COFINS, né? EPI, ISS, convênio, né? Enfim, vamos imaginar, vamos falar de um modo geral. Eu tenho tudo. Então, veja, se eu pegar 100 mil reais e multiplicar por 6%, né? Eu vou recolher 6 mil reais. Okay? Tudo bem. Só que, nesses 100 mil reais que eu estou informando como faturamento, 30 mil reais são de monofásicos, né? De produtos monofásicos, tá? Que eu vendi. Muito bem. E eu preciso, então, separar quais são esses produtos monofásicos, ok? Né? E ver, calcular o PIS e a COFINS, tá certo? Desses monofásicos e não recolher os 100. De repente eu vou recolher só 70, 80. Tá? Então, não sei, talvez acho que não tenha ficado claro ainda. Né? Vamos lá, vamos dar um exemplo melhor aí. Então, eu tenho esses 100 mil reais, né, de faturamento, tá bom? Então, o simples, eu pego o faturamento, multiplico pela alíquota lá e está tudo feliz. Lembrando que o PIS e o COFINS monofásico está dentro desses 100 mil reais, das minhas vendas, né, de produtos que eu vendi. Então, primeira coisa que eu faço, desses 100 mil reais, eu vou segregar este valor. Entendi. Desses 100 mil reais de venda total da minha farmácia, 30 mil reais foram com monofásicos. Então, dos 70 mil reais, eu não tenho que ficar por 6%, tá certo? 4.200. E do monofásico? Não, então, do monofásico, eu preciso excluir este valor do PIS e da COFINS. Senão, eu vou estar recolhendo a mais. É o que quase todo mundo faz. Muito bem. Né? Porque todo mundo pensa assim, o Simples não dá direito a crédito. Não dá. É uma forma que você optou pelo Simples, tudo bem, né? Vamos lá.
Se fosse pelo presumido, eu também não iria me acreditar do PIS e da COFINS, também não poderia. Ia me acreditar do ICMS e do IPI, lógico. Aí sim, e no real, não. No real aí já muda, né? O real me acredita tudo de ICMS, IPI, PIS, COFINS, enfim. Bom, mas voltando à história do Simples, eu não me acredito. Ok. Se eu não me acredito, tudo bem, não posso. Mas na hora de vender, está dentro, né? Aquele percentual da faixa está tudo lá dentro. Eu preciso segregar, preciso tirar isso, né? Ok? Então, a gente vai. É aí que o nosso trabalho, que eu estou propondo para os colegas que estão nos acompanhando, façam, porque eles vão apresentar um resultado para o cliente, é dinheiro que o cliente literalmente tem e não sabe que tem. Né? Verdade. Isso é uma grande. Realmente. Um verdadeiro planejamento tributário. Agora. E avançado, porque esse treinamento não é para iniciantes. Sim. É avançado. Tem esse aspecto. Né? Mas, enfim, a gente vai dar isso no curso com calma, tal, todo. Né? Aqui, como é uma live, uma coisa mais curta, não dá para a gente mostrar planilhas, porque nós temos planilhas. O curso vai ter planilhas. Cálculo disponibilizado, né? Já está aberta, é só vocês colocarem o nome do cliente lá, os produtos e pronto, já o cálculo está feito. Né? Agora, veja, este é um planejamento tributário, como a professora Adriana falou. Se eu estiver falando muito, não importa, viu, professora? Não, fique à vontade, imagina. Então, como a professora Adriana falou, este é um planejamento tributário que não deixa contencioso. O que é isso? Não deixa problema. Né? É importante, meus caros, porque existem vários planejamentos tributários por aí, né? Enfim, cada um é cada um, né? Mas são planejamentos tributários que não têm um abrigo na lei. Aí alguém vai me dizer assim, é isso que você está falando do monopólio está na lei? Está na lei. Ponto final. Nós vamos fazer exatamente o que está na lei. Eu vou fazer mais. Bom, por sua conta. É isso. Se a lei fala que você pode fazer desta forma e você fizer conforme está previsto na lei, portanto, você vai ter as nossas planilhas, você vai ter as fórmulas de cálculo, né? São editáveis, eu posso entrar lá e mexer. Tudo bem, aí você que sabe, né? Mas a princípio as planilhas são todas com a legislação atualizada. O que você vai fazer? Fazer exatamente aquele crédito que for apurado, né, nos moldes da legislação. Vai dar algum problema? Nunca. O que você está fazendo está na lei. Né? É simples assim. Então, a nossa proposta de planejamento tributário, talvez alguém diga assim, professora Adriana, professor Lázaro, vocês são conservadores. Meus caros, veja, teses tem aos montes. Tem as teses mais estapafúrdias do mundo que vocês pensarem. Né? Verdade. E por que a gente só traz aquelas que estão sedimentadas na própria legislação? Para que vocês não tenham problema com seus clientes. Quando você fizer um trabalho com um cliente seu, amanhã depois, se não estiver dentro do parâmetro previsto na legislação, certamente a empresa vai ser fiscalizada. E aí o cliente vai ligar para vocês e vai falar, o que é esse trabalho que você fez aqui? Essa porcaria, está me dando problema. Vai conversar com todo aquele, né? Aquele rol, você já sabe. O nosso trabalho que vocês vão fazer aqui, que a gente vai ministrar do curso, é exatamente aquilo previsto na lei. Esse aqui é um caso, tá? Do curso vamos ter vários, né? Esse é um deles, que a gente vai falar, evidentemente. Né? Então, qual vai ser a grande vantagem? Nós não vamos ter problemas. Né? A empresa pode vir a ser fiscalizada por outra coisa? Lógico que pode. Nós estamos fazendo um trabalho de monofase. De repente, a empresa, não registra colaborador, não tem nada a ver com o monofase. E ela vai ser fiscalizada pela fiscalização do trabalho, por não sei quem. Então, veja, o trabalho que nós estamos fazendo, né? Se por acaso a empresa vir a ser fiscalizada, tranquilo. Vamos apresentar tudo, olha, são esses produtos, este NCM, a fórmula de cálculo foi esta, pronto, tá bom. Né? Então, ou seja, esta é a nossa proposta de trabalho.
Tá? Para vocês que vão vender isso para os seus clientes, né? Lembrando, então, vai ser um prazo de 60 meses, 5 anos, ok? Né? Que vai poder retroagir até 5 anos, portanto, fevereiro agora quase que já acabou, né? Então vamos contar de março, né? Então vai ser de março de 18 até agora, né? Em março de 23, 5 anos. Ah, Renato, eu não fiz em março, começar em abril. Bom, você perdeu, né? Você perdeu o mês de março, vai começar em abril, só vai contar de abril de 2018 para frente. Então, se você, eu já não estou falando nem fevereiro agora, porque fevereiro praticamente, né? Está quase acabando, até contactar o cliente, até fazer honorário, você fazer o contato de honorários e tal, leva um tempinho. Mas se conseguir fazer ainda em fevereiro, maravilha. É de fevereiro de 18 até agora, né? Ok? Muito bom. Lembrando que então tudo é um procedimento administrativo, né? E o crédito é feito em conta, né? Então, resumindo, né, essa nossa parte, trabalho administrativo, não precisa de ação, não precisa nada disso, tá? Os últimos 60 meses, vocês vão ter planilha para isso, tá? Pedido no próprio site do Simples, né? E crédito em conta, e depois nós vamos mostrar para vocês como é que vocês vão ter uma proteção de receber os vossos honorários. Bom, professora Adriana, num primeiro momento, né, eu dei essa notícia aí, agora ela fica aí à vontade, se quiser falar, enfim, vamos lá. Tá ok, professor, muito obrigada. Muito importante esse ponto teu. Eu, inclusive, recebi já questões de alunos, não, na verdade são questões em consultoria, de pessoas que fazem consultoria particular comigo, desesperados, vários casos, porque aconteceu exatamente isso que você está trazendo. Foi recolhido pelo monofásico e a empresa da pessoa é do Simples Nacional, a pessoa continuou tributando, então deu duplicidade de tributação. A empresária, a dona da empresa, veio questionar a essas pessoas o porquê de continuar tributando no DAS, sendo que os produtos eram monofásicos. E aí houve essa solicitação de restituição feita conforme, foi essa orientação que foi pedida, conforme o professor está falando. Então, o professor também entra com ação, impetra a ação, porque o professor também é advogado, né? Então, o professor impetra ações nesse sentido também, se for necessário, na defesa do contribuinte. Isso é muito importante. Então, pode falar, desculpe. Isso é uma coisa importante aí, né? Nessa sua fala. Na verdade, né? Até os colegas que estão nos ouvindo aí, ninguém está perguntando nada, mas está todo mundo aí com a língua presa. Vamos fazer um exercício de língua aqui. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Podem perguntar, fiquem à vontade aí, meus caras. Então, tem uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando a gente vai vender esse trabalho, para as empresas de indústria, então, uma pergunta que o empresário nos faz é o seguinte: quanto vai custar isso? Né? Vai ter algum custo nisso? Né? Porque ele fica pensando assim, se eu tiver um crédito muito pequeno, né, e ele me cobra 15 mil reais, de repente nem compensa, né, o crédito. Então veja, como é que nós fazemos esse tipo de trabalho? Tá? Esse tipo de trabalho é ad êxito, ou seja, no êxito. Né? Então, quando vocês abordarem um cliente, né, tem que deixar claro para eles o cliente é o seguinte: olha, nós não cobramos nada para fazer este levantamento, tá? Muito bem. Uma vez identificado o crédito, né, sobre o valor do crédito identificado, sugestão de percentual. Mas veja, pelo amor de Deus, a gente não põe a mão no bolso de ninguém. Cobre enquanto vocês acharem. Mas um percentual médio de mercado é de 15% a 20%, tá? Ok? E nunca peça 15%. Começa a pedir 20% para o cliente chorar e cair para 15%. Porque se você pedir 15%, ele vai chorar, você cai para 10%, né? Então começa com 20% para fechar com 15%, tá? Muito bom. Mas voltando à nossa historinha aqui. Então você não vai cobrar nada. Aí você vai dizer: Renato, peraí, eu vou ter que ir até o cliente, eu tenho, né, pela promoção, falar, meu caro, faz parte do nosso negócio aqui, tá? Esse tipo de produto, o consultor tributário, o contador,
um advogado, seja lá quem for fazer a consultoria tributária, né? Ele sabe que ele vai ganhar no êxito, no final, ok? Então, e se vocês me disserem assim, Renato, tá, eu fiz um levantamento no tempo, encontrei 10 mil reais, pô, não pagou nem a minha ida e volta de gasolina, do pior, então, cara, eu vou fazer, né? Então, só que tem uma coisa, né? Desculpa, professora, por isso que eu falei que eu ia fazer uma observação, mas tem uma coisa, tirando os 2 anos de pandemia, apesar de vamos pensar em farmácia, tá? Farmácia não caiu o movimento. Eu não sei na pandemia com relação a produtos de higiene. Não sei como é que foi, por assim, eles venderam menos. Eu sei que remédio venderam, né? Mas não estamos falando de remédios aqui, de higiene. Então eu não sei como é que foi. Mas o que vocês podem fazer? Tá? Vocês podem pegar um ano só, tá? E fazer um cálculo. Faz um ano e fala assim, olha, vamos imaginar, vocês fizeram um ano e chegaram a um total de 35 mil reais em um ano, né, de monofásico. Multiplica por 5 mais ou menos, tá? Vai ter uns 170 mil de crédito. Tá? Agora, se um ano deu 800 reais de crédito, multiplicar por 5 vai dar 4 mil reais, meus caros. Então, se já começou o trabalho, faz um ano só de teste, não fica perdendo muito tempo, ok? Você vai fazer, primeiro, uma amostragem de um ano. Por isso que eu falei, só precisa tomar cuidado com essa pandemia, porque essa período de pandemia distorceu muito o faturamento, né? Ficou meio complicado aí, dependendo do segmento, tá? Mas, então, como você não vai cobrar nada para fazer o trabalho, tá? Então não faça dos 5 anos, né, para perder um baita tempo. Então, faz esse... Apesar que não perde tempo, tá bom? Mas tudo bem, né? Hoje faz tudo com XML e tal, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, faz de um ano só, né? Multiplica aquele valor por 5 e você vai ter uma ideia de qual vai ser o crédito. E depois, se você multiplica por 5, multiplica por 15 ou 20%, você sabe quais são os honorários. De repente, se você vê que é muito pouco, fala para o cliente, olha, enfim, fizemos um levantamento por amostragem e tal, e o valor está assinalando aí para porcariazinha e tal. Então, né, vamos continuar com outro produto, ou seja, né, sai fora, porque ali você vai trabalhar praticamente por porcaria. Tá? Que dica boa essa, hein? Não, desculpa. Essa dica aí foi fantástica. Direto, gente, eu tenho consulentes que enviam um WhatsApp para mim, olha, eu vou fazer um planejamento para uma empresa, eu vou fazer isso, quanto você acha que eu devo cobrar? Falou, Jesus, eu não estou acreditando, eles estão perguntando quanto que eles devem cobrar. E eu achei que era só aquele caso. De repente se tornou frequente. Frequentemente eu recebo mensagens de pessoas pelo WhatsApp perguntando quando que deve cobrar, porque vai fazer um trabalho assim assado. Tem trabalhos até que eu não faço, que eles perguntam para mim, quanto você acha que eu devo cobrar? Então, há uma dificuldade muito grande em estabelecer preço de serviço. Você deu uma dica fundamental, que inclusive é uma dica que você dá em treinamento, né? Você falou aí para nós, além das centenas de dicas que você dá em treinamento, né, professor? Agora, aproveitando só mais uma coisinha. Sim. De horários. Bom, eu acho que já me alonguei muito, senão eu paro. Me alonguei muito já, senão eu... Não, é porque eu tô indo porque você tem bastante assuntos para passar, então o tempo não é suficiente. Você fala, olha, lembrando, olha, pensando. Então sempre vai ter, sempre terá. Pode falar, fica à vontade. Como você falou de honorários, né? Às vezes todo mundo fica, eu vejo depois, depois a gente fala. Mas, cara, não dá, o cara está te atendendo agora, você quer voltar depois? Para com isso, né? Ah, Renato, mas como é que eu vou saber quais são os honorários que eu vou cobrar? Simples assim. Né? Bom, trabalho de recuperação nós já falamos. Ok? É o percentual de 15% a 20%, aí você, né, começa com 20% para a pessoa chorar, né? E aí volta para 15% e assim vai. Né? Ô, Léo, o que é isso? Obrigado. Mas agora, como é que ficaria um trabalho de consultoria? Porque eu vou dizer, meus caros, olha, esse negócio de a gente responder, olha, vai terminar tudo com inha, presta atenção. Uma consultinha, uma informaçãozinha, uma ajudinha, uma perguntinha, uma
luzinha, sei lá que mais, vai que pessoa. Ah, eu só quero uma luzinha. Peraí, compadre. Não é fácil. Só uma luzinha. Para a gente dar essa luzinha para o cidadão, né? Nós estudamos, né? Vocês estudaram, compraram livros, as moças casadas deixavam a família, deixavam o filho em casa, chegavam à noite da faculdade, os rapazes a mesma coisa, aquela correria, andando pela rua, enfim, arriscado aí à noite. Ou seja, dificilmente alguém conseguiu estudar de manhã, numa boa, né? Chegava em casa, descansar, tá? Não foi o meu caso, né? Tudo bem. Mas, enfim. Então, meus caros, eu dou a seguinte sugestão. Quando alguém vier com consultinha, perguntinha, ajudinha, fala assim, eu cobro consulta, né? E qual é o valor da consulta? Em média, tá? De 250 a 350 reais a hora. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu vou pagar consulta e se não resolver meu problema? E o cara, né? O cara vai me fazer uma consulta, tá certo? Muito bem. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, Anel, né? Tá aí, a Anel faz uma consulta, eu respondo para ela. Aí o que acontece? Mas eu não vou conseguir aplicar a sua resposta, porque a empresa já está devendo, não sei o que. Minha filha, o que eu vou fazer? Né? Muito bem. A gente vai ao médico, né? E o médico faz uma consulta, mas está com gastrite. Mas eu não queria, doutor. Não, você não queria, outro problema. Eu não tenho mais o que você fazer. Né? Então a gente cobra as consultas. Muita gente fala assim, Renato, mas você vai cobrar consulta? Eu vou fazer, então, esse projeto com você, por exemplo, um projeto de auditoria tributária, né? Para ver se ele tem crédito de um modo geral. Aí esquece, não é só monofato, ok? Aí pode ser físico, pode ser tudo que vocês quiserem, tá? Tudo bem. Aí eu vou cobrar consulta, ele vai me fazer algumas perguntas, ele vai dizer assim, não, mas eu vou fechar esse projeto de auditoria com você. A senhora vai fechar, dona diretora? Então vamos fazer o seguinte, estes 500, 1.800 reais de consulta, eu vou abater do projeto depois. Tá? A senhora entenda isso como um adiantamento que a senhora está me fazendo. Tenha a certeza que quando eu fechar o meu valor para fazer a auditoria de 10 mil reais, a senhora me pagou 300 de consulta, não vai ser 10 mil, ela vai pagar 9.700. Porque os 300 que a senhora está pagando agora vai ser considerado como um adiantamento já. Aí se eu não fizer o trabalho, aí fala para o meu cara, você vai para PQP. Porque, porra, se depois você não quiser fazer o trabalho, você quer que eu te dê uma consulta de graça? Manda PQP ao quadrado. Porra. Meu Deus. Mas Lembra, inclusive, eu lembrei de uma situação agora. Marquei com o professor, trabalhamos uma pergunta que uma consulente veio fazer, não é, professor? Paramos nosso trabalho, eu e o professor, fizemos um estudo, o professor se esforçou em fazer e ver como que ele ia fazer na área dele. Ele planejou a estrutura de abertura de uma empresa, pontos primordiais e complexos, gente, porque envolvia exterior, envolvia uma série de coisas. Lembra, professor? O que aconteceu? Marcamos uma live, a pessoa trouxe o cliente dela, tivemos o maior trabalho, o professor ficou dias montando tentando uma saída, sabe por quê? O que foi passado para mim? Era uma cliente minha. O que a cliente falou para mim? A cliente falou que ela e o advogado dela não conseguiu achar saída. Não é, professor? E ela ligou em várias consultorias e não acharam a saída. E ela teve uma ideia, que ela falou que era a ideia genial, e essa ideia era absurda, porque o professor já tinha visto de cara que não ia, que ia ser autuado. E eu também visualizei isso da minha parte. O que acontece? Fizeram uma reunião, algumas dicas que nós demos. A pessoa, o que fez, professor? O que a pessoa fez? Completa aí, para não dizer que é mentira. Então, depois que a gente deu as dicas e tudo mais, né? Aí, acho que vamos ver. E começa o vamos ver, né? Então, meus caros, na hora que a gente chega na caixa do mercado, né? Hoje eu passei para comprar umas bobagenzinhas lá na hora do almoço. A moça não perguntou meu
nome, minha opção sexual, minha religião, nada. Ela falou, senhora, você vai pagar com dinheiro ou com cartão? Simples assim, entendeu? Ela não sabe nada a meu respeito, né? Então, conversa mole, e não dá, né? Tá? Então, o que não, que mas nós... eu vou completar. Desculpa te interromper, eu vou completar. Você não lembra? A pessoa pegou justamente o principal, a sacada que você disse, você soltou qual eram os planos que nós tínhamos para fazer, para levantar isso aí. A pessoa pegou a ideia, nós cobramos, não foi caro que nós cobramos, foi barato, né, professor? A pessoa pegou a ideia, levou para o advogado dela, que já não sabia fazer nada, que já tinha formado tudo errado. Levou para o advogado dela para pagar, provavelmente pagar muito menos. Só que esqueceu que nós iríamos fazer um planejamento do começo ao fim e algo que não teria condições de ser barrado, porque era algo totalmente lícito, né, professor? Exatamente. Então, e nós percebemos que ela fez isso, que ela pegou. Então, o que é importante? Desculpa, professor, te interromper. O que é primordial? Eu já caí nessas umas 3 vezes. Eu já caí nessa. E quem nunca caiu nessa? A pessoa ocupa você, fala que quer contratar os seus trabalhos, marca uma reunião no Zoom, você para tudo, você deixa de ganhar dinheiro, você para meio período ou mais para poder fazer o planejamento antecipado para aquela pessoa. Chega lá, você solta alguma coisa na reunião, o que a pessoa faz? Poxa, não tinha pensado nisso. Paga para outro profissional ou para alguém que já está dentro da empresa dela e não te paga um centavo. Então, gente, se for fazer uma reunião com alguém, experiência nossa de vida, eu já, há pouco tempo aconteceu isso comigo. Não passa informação nenhuma. Quer fazer o planejamento, quer fazer o trabalho, nós fazemos do começo ao fim, o valor é esse. Nós sabemos o que fazer, nós temos a saída. Não passa dica nenhuma. Aconteceu isso comigo com umas 4 reuniões. Eu falei, nunca mais eu faço isso. A última, tive reuniões com a NCM, para eu enquadrar a NCM, tive reuniões de regimes tributários, a pessoa ia abrir uma empresa na Bahia, uma grande potência na Bahia, eu soltei na reunião que era para fazer que na Bahia tinha legislação tal, porque eu já respondi consultoria da Bahia e no praticamente Nordeste inteiro, soltei o que tinha que fazer um pouquinho, a pessoa pegou a ideia, quando eu liguei 30 dias depois para falar, e aí, vamos fazer o planejamento? Não, já entramos com esse pedido, esse, justamente o que eu tinha falado na reunião. E a pessoa não conseguiu nem conseguiu voltar no telefone, eu te agradeço, muito obrigado, mas por enquanto não. Pediu para a vendedora falar comigo. Então, além deles usarem você, usarem seu tempo, te explorar, eles ainda pedem para uma outra pessoa ali, uma outra pessoa que não tem nada a ver com a reunião, te dizer muito obrigado, não precisamos mais do teu trabalho, porque o que você tinha que informar, você já informou de graça, porque a gente já conseguiu captar. Então, cuidado com falar muito, ou não é, professor? Sim. E uma outra coisa, né? Quando o pessoal vem com essa historinha aí, né? Só uma informação, são aquelas linhas que eu estava falando, né? Mas é verdade, o pessoal fala assim, pô, você mas é meio direto. Eu falo, pô, mas não dá para criticar também, né? O pessoal, todo mundo é adulto, né? Tem que ir logo direto. Meus caras, pense o seguinte, né? Quantos cursos vocês já fizeram? Simpósios, palestras, colóquios, fóruns, compraram livro, assinam consultorias, ler, né? Tal. Enfim, zilhões de coisas, né? Então, eu gosto muito da intuição que fala do filósofo Kant, né? Tá? O filósofo Kant, ele fala assim, o que é intuição? Né? Enfim, veja, sem qualquer cunho religioso, tá, por favor, para não dar confusão. Ele fala assim, intuição não é aquilo que vem do céu, vem não sei de onde vocês quiserem. Pode até vir do campo religioso, ok? Mas não é dele que nós estamos falando, tá? Então, o Kant, ele fala, intuição, você tem, quando você já tem conhecimento, né? Você já tem um vasto conhecimento, e a pessoa te conta uma coisa, aí tem uma intuição. Peraí, então isso aí você consegue vislumbrar uma saída, uma alternativa, né? Então ele chama isso de intuição, aquilo que você tem de conhecimento prévio, aquilo que você já acumulou. Então, tendo acumulado, quando alguém te conta o problema, você pensa, então eu vou por aqui, por ali, não, aqui não dá, porque aqui eu já vi que bate na parede,
né? Ali, ou seja, então essa intuição, meus caros, não é de graça, né? Não é de graça. Né? Só mais uma coisa aqui, é o seguinte, honorário, né? Aproveitando, eu falei para vocês que eu cobro a consulta e abato no final. Às vezes alguém fala assim, eu vou fazer um projeto, alguém pede para vocês fazerem um parecer, um projeto, né? Tem que se cobrar por hora, tá? Vocês estimam assim, por exemplo, 20 horas para fazer o trabalho, tá? Consulta, isso, sei lá, 20 horas. Tá? Então, 20 horas tá R$350, né? Eu vou cobrar R$7.000, né? Pronto, está feita a conta. Não está feito não. Por que não está feita a conta? Veja, quando alguém faz uma consulta para vocês, né, a sua hora de sênior é R$350. Mas numa consulta, quando você vai fazer, tem horas que você vai fazer pesquisa na internet sobre um determinado material, e eu pergunto uma determinada informação, e eu pergunto, né, precisa ser sênior para fazer uma pesquisa na internet? Não. Tá? Normalmente é o júnior que faz. Normalmente é o júnior. Tá? Então, veja, quando vocês forem dar um valor de consultoria, lembre assim, olha, para eu fazer este projeto aqui, né, coloca lá, projeto. Primeiro, eu visitar o cliente, abertura de trabalho. Isso normalmente é você que vai fazer, né? Tal. Então, tá bom, você vai gastar 2 horas para fazer isso. Entre a abertura e depois a entrega do relatório. Então, tá, 2 horas e R$350. Muito bem. Quantas horas de levantamento, de não sei o quê? 7 horas. Então, 7 horas, você não vai multiplicar por R$350 a hora do sênior. Levantamento, pesquisa, R$150 a hora do júnior. Então, veja, tem a hora do sênior, que é 350, a hora do júnior, que é 150, ok? E também um trabalho um pouco mais qualificado do que o do júnior, não chegando ao sênior, por exemplo, a elaboração do relatório. A conferência do sênior, mas a elaboração do relatório não é do sênior. Né? Então, para a elaboração do relatório, R$200. Então, ou seja, divide assim, um trabalho em 3 grandes blocos. O que é do sênior, o que é do júnior e o que é do pleno. Tá? Com isso, ao invés de ser, veja, 7.000, 20 horas a 350 dá 7.000, você vai ficar fora de mercado. O mercado não calcula dessa forma. Tá? O mercado calcula como eu estou dizendo. Por exemplo, de 20 horas, 10 horas vai ser do júnior. As 150 são 1.500. 3 horas do... vamos colocar 3 horas do sênior a 350, 1.050. 1.500 mais 1.050, 2.550. E mais, sei lá, 4 horas a 200. Então, dá 800. Então, veja, ao invés de 7.000, as pessoas que vão também apresentar, que certamente ele não vai chamar só você, elas vão dar um orçamento em torno de 3.200, 3.400. Se você dá de 7.000, tchau, o cara não vai querer falar mais com você. Então, toma cuidado, okay? Quando você vai comprar uma proposta, lembra que algumas atividades são características do sênior, outras do pleno e outras do júnior. Mais uma coisa, vende um projeto de consultoria para eu sou empresário agora, né? Estou aqui, a professora Diana vem vender e ela fala R$5.000. Professora Diana, eu sei que a senhora é uma sumidade na matéria, né? Eu sei que, enfim, tudo de bom, mas puxa, o mundo está ruim, a Rússia está atacando não sei quem, a Covid, sei lá o que, está voltando. Enfim, eu vou falar para zilhões de... Né? O meu cachorrinho comeu o periquito da vizinha, eu tenho que pagar o periquito. Eu vou falar de coisas para ela. Né? Então, se ela quer os 5.000 no bolso e ela me oferecer por 5.000, eu vou chorar. Óbvio. E se o empresário não chorar, tomem cuidado, meus caros, que ele não vai pagar. Todo empresário chora. O empresário que fala, que combina, que concorda com qualquer valor que você der, toma cuidado, você não vai receber. Né? Então, tá bom. Aí, você quer colocar 5.000 no bolso? Então você sabe que eu vou chorar. Ela sabe que eu sou empresário e vou chorar. Tá? Muito bem. Outra coisa, você vai fazer o trabalho como pessoa física ou como pessoa jurídica?
Não interessa, tá? Então, tá legal. Eu, pessoa jurídica, que te contratei pessoa física, quando eu vou te pagar, eu vou fazer a retenção na fonte. Você acha que eu vou te dar os 5 mil reais cheio? Não posso. Sou obrigado a fazer a retenção na fonte. PJ contratando PF, né? Então, veja, você vai ter aí, dependendo do valor, 27,5%, ó, tchau. Eu vou fazer a retenção, vou te pagar o líquido. Lógico, depois você vai lá, faz a declaração que eu fiz. Bom, aí outro problema, não me interessa, mas eu, PJ, não posso dar 5 mil para você. Então, quanto que você quer colocar mesmo no bolso? Ah, mas eu vou fazer com o PJ. Tá bom, o PJ pode ser 5%, 6%, pode ser presumido, dependendo do município, do município 15, 33, aí depende do ISS, né? De 2% a 5%. Tá? Então, lembra o seguinte, se você quer colocar 5 mil no bolso, você tem que lembrar da tributação, você tem que pôr uma gordurinha e faz o cálculo por dentro. Você calcula o ICMS por dentro, né? Então, você faz o cálculo por dentro para pôr os 5 mil no teu bolso, tá? Professora, desculpa, perdão. Agora... Nossa, eu estou amando ouvir, doutor, porque quem quiser fazer formação de preço, tributários, fiscais, por consultoria, assistindo essa live, já tem uma gama muito grande de informações, né? Eu visualizei, e não são informações que você vê em qualquer treinamento, são informações que você vê de alto nível e, lógico, de grande valia e de alto nível, porque esses valores que o doutor está passando não é qualquer pessoa que cobra, né? E também você está mostrando as diferenças, né? É muito bom, eu aprendi muito, até eu aprendi aqui, obrigada. Obrigada, como sempre, né, professor? Bom, gente, vai dar 1 hora que estamos falando aqui, vai completar 1 hora que estamos falando aqui na live. Eu vou depois passar essa live para o YouTube. Eu agradeço muito a vocês, a todos aí que falaram, que elogiaram, Ricardo que comentou, e uma série de pessoas. E deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a lista de pessoas, a listagem. Pablo, Antônio, Sérgio, Marcelo. Teve a Zaida, que faz consultoria comigo também bastante, que é do Pará. Bastante pessoas aqui. Eu agradeço muito a todos vocês. Aos que eu não falei, Leandro. Peço desculpas, porque são bastante pessoas acessaram, e não dá para falar o nome de todos aqui. E, bom, faremos mais 2 lives para falar sobre esse nosso treinamento, assuntos desse nosso treinamento. Então, o professor hoje falou sobre monofásico, sobre valores, né, como cobrar do cliente, em termos de consultoria, planejamento tributário, avaliações, enfim. E na próxima aula falarei sobre outros assuntos, tá bom? Outros assuntos pertinentes. Então, nosso treinamento, que dia será, professor? Adianta aí, por favor. Opa, um pouquinho só. Dia 1 a 4 de abril, nós faremos treinamento. São 8 horas diárias de treinamento, bastante tempo, tá, pessoal? 8 horas, com informações ao vivo no Zoom, informações sobre ICMS, transporte, serviço de transporte, muitos detalhes sobre o serviço de transporte. É fundamental você saber a tributação sobre o serviço de transporte também. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. O que mais, professor? Esqueci de algum assunto? Tributação também internacional, preparar as empresas para exportação. Vocês vão ver que isso é um grande negócio e só fazendo já um preconceito que se tem que importação e exportação são só para grandes empresas. Olha o que eu vou dizer, não é mesmo. E se vocês quiserem viabilizar a atividade de pequenas empresas e médias, pense na internacionalização. É um grande negócio, né? Enfim. Então, vamos falar um pouquinho de preço de transferência também, né? Se quiserem pegar créditos maiores, né?
tal, e mudou recente, está mudando, né? Na verdade, estamos com uma medida provisória que vai ser obrigatória o ano que vem, este ano é facultativo, né? A mudança do preço de transferência, transfer price, né? Então, vocês vão ter aí conversas interessantes. Uma gama muito grande de informações e o valor do treinamento estava 1.200, mas são 4 dias, 8 horas por dia, então teremos bastante assuntos, então estava 1.200 até 10 vezes de 120, abaixamos agora porque já está confirmado o treinamento, então as pessoas que disserem que assistiram essa live e participarão terão desconto. E o valor agora pode ser feito em até 10 vezes de R$ 79,90. E quem assistiu a live fala pra gente que nós daremos um desconto. Certo, professor? Certo. Além disso, são 2 meses de respostas de consultoria ilimitada por telefone, ou melhor, desculpe, por e-mail e WhatsApp, sobre os temas tratados em aula, perguntas e respostas, ilimitado. Você, de repente, não entendeu ou não prestou atenção ou quer mais detalhes sobre aquele assunto, nós passaremos essas informações com fundamento legal, 2 meses de consultoria ilimitada com perguntas que vocês podem fazer, terá o certificado e nos próximos treinamentos, com certeza, terá desconto. Então, você terá uma gama muito grande de informações de grande valia e inclusive um pouco do que aprenderam hoje, que é como precificar, como cobrar dos clientes. Não é mesmo, professor? Eu, por exemplo, preciso muito dessas informações todas, porque eu não sei cobrar, gente. Eu cobro muito baixo. Além disso, também, se eu fosse aluno, eu ia falar assim, eu só faço a inscrição se tiver uns bônus. E o teu e-book? Fale aí sobre o teu e-book, né? O e-book, então, olha, na verdade a gente desenvolveu um e-book com 110 ideias, literalmente, hein? 110 ideias auto-aplicadas, porque não adianta aquelas ideias mirabolantes, meus casos. Eu vou para a Lua, da Lua eu pego uma espaçonave, vou para Marte. Isso é bonito nos filmes do Spielberg, né? No dia a dia a coisa é outra, né? Então, são 110 ideias para serem aplicadas nas áreas contábil, tributária, fiscal, societária. Veja, tributária é uma coisa, fiscal é outra, tá? Contábil é outra. Então, o pessoal é tudo tributário, é tudo fiscal. Não é não. Então, são 110 ideias auto-aplicáveis, tá? Prontíssimas, para vocês já colocarem em prática, tá? Lógico que, todas, sem nenhuma exceção, aliás, não vou falar assim também, mas das 110, vamos lá, umas 20 não estão impactando o cash flow, caixa direta, mas umas 90 tem tudo a ver com o caixa, para vocês ajudarem a empresa. E olha, meus caros, só mais uma coisinha. Quando alguém fala assim, vamos fazer um trabalho de gestão na empresa, vamos cortar funcionário. Olha, e aqui a gente pode falar palavrão, sei como é que é, tal, né? Eu falei PPT, jamais eu falaria, né? Puta que pariu, PPT, enfim, né? Mas, o cara que vier falar para mim, vai fazer gestão, cortar, caçar o que fazer, cara. Cortar despesa é que nem unha, você tem que cortar toda semana. Não é novidade para ninguém. Não é novidade. O cara vai cortar despesa. É o consultor. Que conversa mole é essa? Né? Então, o que a gente precisa levar para as empresas é possibilidades de ganhar grana. O que vocês têm que vender para a empresa é como elas vão ganhar grana. Não é negócio de ficar cortando. Porque se você constitui uma empresa, e na crise fica só cortando, e não pensa como ajudar a empresa a ganhar grana, essa empresa vai quebrar. Se ela quebrar, o teu cliente quebrou, é honorários que você não vai receber. Entenda bem, você vai continuar recebendo honorário do cliente se você viabilizar a continuidade do negócio do cara. E não é cortando despesa, não é mandando a dona Maria da Copa embora, o seu José da portaria embora, pedir para todo mundo trazer
rolo de papel higiênico de casa. Porra, para com isso. Né? Eu não, né, uso papel higiênico 2 vezes, usa, deixa lá, o outro vira. Para com isso, porra. Não, agora não é mais copinho de café, agora você toma um café aonde? Vou tomar na mão? Porra, vou abrir a garrafa de café. É isso, é conversa de louco, isso. Eu quero saber como é que eu ganho grana. Se um cara vier na minha empresa, né, e a gente, tanto a professora como eu, a gente tem empresa de curso, vier com essa história, se eu cortar, vou dizer, meu amigo, você vai, puta que te pariu. Eu quero saber como é que eu ganho grana. Se é para cortar, você vai cortar lá na sua casa. A sua aula vai ser bem divertida. Pior que a aula com o professor Lázaro é mais divertida ainda, porque eu já ministrei aula assim, junto com ele assim, na aula, e eu ria, mas eu ria de chorar. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso que você tá falando já aconteceu comigo. A empresa começou a cortar tudo. Olha, não pode mais tomar, não vamos mais, vocês tragam café de casa, que não terá mais pó de café, não terá mais os copinhos, não terá isso, não. Tragam as canecas de casa. E detalhe, isso que você falou assim, da trazer solução, eu também escutei. Existiam algumas pessoas nessa empresa, inclusive é uma consultoria muito forte que eu trabalhei, e as pessoas sempre levando problemas. Sabe o que o dono da empresa falou? É o seguinte, se for para vir com problema, não traga mais. Falou numa reunião, não traga mais problemas para mim, eu não quero mais saber de problemas de nenhum de vocês. Eu quero a solução. Vocês estão dispostos a trazer a solução para mim? Se não, não venham trazer, eu não quero saber. Porque o cara já está cheio de problemas ali, e ele quer, né? Agora é uma pessoa que só reclama. Tá reclamando? Não. Sai da empresa. Nós somos consultores da área contábil, da área fiscal, da área tributária, da área, enfim, o que vocês quiserem, né? Cada um tem o seu segmento aí, então, né? O que o empresário espera da gente? Solução, redução e custo. Tudo bem? Solução. E o que mais ele espera? Que a gente leve alguma forma dele ganhar dinheiro. Vantagens. Eu sou da área contábil, Bernardo. Como que eu vou fazer o meu cliente ganhar dinheiro? Vocês vão ver no e-book a relação contábil e professora de construção, acho que são 30 e poucas ideias, né? Contábil, a empresa ganhar dinheiro, tá? Então, meus caros, para com essa historinha, né? De cortar, porque vem a turma do facão, todo mundo dorme à noite, o cara fica preocupado. A empresa foi constituída para dar lucro, tá? Mas veio a pandemia, mas veio não sei o quê. Para. Cada dia, cada mês, cada ano é uma desculpa. Não, é a pandemia, daqui a pouco vai ser o carnaval. Não foi a eleição. Primeiro foi a pandemia, depois foi a eleição. A Copa foi antes ou depois da eleição? A Copa foi depois. Ai, não me lembro mais. Estou atrapalhada. Quem é que lembra aí? Não, sei lá. Então não tem problema. Teve a Copa, teve a eleição, teve a Covid, vai ter o Carnaval, daqui a pouco não sei. E se danem, nós temos que trabalhar. Vai ter a Páscoa, depois vai vir dia, né? Cada época tem. Por exemplo, não adianta. Então, aproveitem, levem sugestões, né? E precifique. Ponto uma forma de precificar, tá? E só agora, realmente, finalizando, há pouco tempo, né? Uma pessoa que tinha um mercadinho, veja esse negócio de cortar despesa como é besteira, né? O Emanuel falou, por isso que é bom a gente ter alguém aqui, ó, Emanuel, significa Deus conosco. Então ele nos deu a luz aqui, ó, depois das eleições. Deus conosco, Emanuel, Não é o Deus conosco, e ele é da Bahia, né? Olha lá, fazer uma alusão à Bahia, no Telecentrais, nós vamos falar de Safe Harbor. Qual que é a tradução de Safe Harbor? Porto Seguro, que é a cidade ali da Bahia, onde tem a passarela do álcool, todo mundo toma uns capetinhas lá, né? Capeta é uma bebida lá, professora, que estuda com lá as bebidas têm uns nomes bem estranhos, né? Mas aqueles capetinhas lá, a primeira vez que eu fui, né, tomei uns 2 ou 3 em seguida, não estava acostumado, depois eu fiquei sentado lá até voltar de novo ao... Bom,
Mas então, o que eu estava falando para vocês do mercadinho, né? Esse mercadinho estava indo muito bem, obrigado, e tal, e a cerca de mais ou menos 1 quilômetro dele, né, abriu uma loja do Extra. Loja não, supermercado, né? Isso já faz algum tempo, tá? O Extra, meus caras. Era um mercadinho de bairro, contra um Extra, né? Ó, o meu Feira de Santana, ô garoto! Então, aí, Feira de Santana, que tem a micareta, não é de lá, não? É a micareta, professora, é depois do carnaval, depois do carnaval, micareta. Micareta está tendo em muitos lugares. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Eu acho que é lá de Feira de Santana que começou, se eu não me engano. Enfim, mas, voltando à historinha aqui, aí abriu o Extra lá, né? O Extra, não precisa falar, né? Loja grande, exatamente. Aí, Manuel, tá vendo? Eu tô ficando velho, mas a cabeça ainda tá funcionando. Então abriu lá o Extra, né? E aí, meus caras, quem é que vai comprar no mercadinho você tendo um Extra 1 quilômetro, né? O Extra estacionamento, vendia, sei lá, um monte de coisa lá. Enquanto o mercadinho comprava 2, 3 caixinhas de ervilha, né? O Extra comprava 10 caminhões, sei lá. Enfim, tô supondo, né? Então, óbvio que o faturamento do mercadinho começou a cair, né? Aí, um consultor lá começou a dar ideia. Olha, né? Você não precisa ter mais todo esse pessoal, né? Olha, né? Tem uma claridade, troca umas telhas aí, né? E dá para acender a luz. Deus, cara, porra, para com isso. Estaria quebrado de qualquer jeito, com Extra do lado. O problema não é cortar a despesa, né? Presta atenção nessa. Cortar despesa, o que vai adiantar? O cara, uma das ideias que deram para ele, depois o cara me falou, era colocar umas telhas transparentes. E eu não sei exatamente como é que é o negócio lá, tá? Que entra a claridade. Mas bom, para apagar a luz, para acender a luz. Não, desculpa, apagar não, para acender a luz só mais tarde. Entendeu? Essa boa, cara, você pode fazer. Ai, meu Deus. Teria 2 saídas. Uma era jogar uma bomba no Extra, né? E destruir o Extra. Era uma, né? E a outra era sair de lá. Eu tô plantado. Tá plantado o quê? Você não é árvore? Né? Sai de lá, meu filho. Né? Tinha começado a dar ideia pro cara cortar isso, cortar aquilo. Aí o cara veio conversar comigo, né? Eu ia lá no mercadinho, né? Ele tinha uma pinzinha boa lá, não que eu bebo, né? Só que tava cheirando, né? Eu não precisa para cheirar, né? E ele tinha lá uma pinzinha de Minas, né? Aí um dia ele falou assim, todo mundo me chama de professor, professor, tal, só pode me dar uma luz aí? Eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que é, né? Então, aí ele me contou o problema, então eu falei para ele, né? O senhor está fazendo o que aqui aí? Vai embora, meu cara, vai para outro lugar, porque aqui você não vai mais conseguir. Não adianta que você escolher de cortar o quê? Você tem que vender, rapaz. Ele, o senhor tem razão. E naquele dia eu ganhei a pinga de graça, tá vendo? Eu cobrei até hoje eu lembro dessa história. Lembra da pinga? Valeu, pelo menos eu sei. Foi gratuita, né, faixa, né? A mineira boa, ele vendia por baixo dos pés, porque não era coisa de hobby, tudo, né? Vinha lá, mas uma pinguinha de primeira. Parecia São Francisco de hoje, mas melhorado. Então tá bom, meus caras. Vamos lá. Eu vou ter que encerrar, viu? Porque senão a gente. Então, tô aqui com. Tem gente aqui dizendo, apareça, deixa eu entrar. Por causa do barulho. Além do e-book, né, com as 110 ideias, vocês vão ter planilhas, tá? Que também serão disponibilizadas. Planilhas para cálculo de tudo que vocês pensarem. Liquidez imediata, efetiva, seca, análise do caixa, apresentar relatórios consistentes para os clientes para tomadas de decisões, tá? Então, vai estar, vocês também vão ter esse jogo de planilhas, né? Tá? E o e-book. Professora. Tá ok. Bom,
Vamos encerrar. Boa noite, Luiz, que acabou de entrar. Boa noite, a doutora Gláucia. Já ministrei aulas lá no interior, na empresa da doutora Gláucia, que é gerente de uma grande empresa no interior. Só gente conhecida. Gente, boa noite a todos. Boa noite. E o que acontece? O que o professor está falando é as várias cortesias que vocês terão caso vocês se inscrevam nesse treinamento, que acontecerá dias 1 até dia 4 de abril. São 8 horas diárias de treinamento e receberá essas planilhas, tudo isso que ele prometeu. Até mais e muito obrigada pela presença. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima. Isso, até a próxima. A próxima me convida mais, porque eu falo pra caramba. Adorei. Tchau. Obrigado a todos.